Preparem-se para um espetáculo eletrizante nesta sexta-feira à noite na Ligue 1. O Strasbourg, a verdadeira sensação da temporada, está voando alto na tabela. Mas segurem-se, porque eles vão enfrentar o Marseille, uma equipa que historicamente tem sido seu carrasco. Imaginem só, o Marseille está praticamente invicto em 20 dos últimos 21 confrontos contra o Strasbourg. No entanto, uma rara vitória em casa na temporada passada sendo uma luz de esperança para o Strasbourg, especialmente porque muitos dos seus duelos recentes terminaram em empates. Conseguirá o Strasbourg finalmente quebrar esta hegemonia histórica, ou o Marseille vai prolongar a sua incrível sequência de invencibilidade no confronto direto? Vamos desvendar cada ângulo estratégico para este duelo de alto risco. Vamos mergulhar nos esquemas táticos. O Strasbourg deverá apresentar uma formação dinâmica de 3-5-2, em contraste com o 3-4-2, um preferido do Marseille. Isto não é apenas um choque de formações, é um verdadeiro xadrez tático. A força formidável do Strasbourg reside nos seus ataques implacáveis pelos flancos. E aqui está o detalhe crucial: o Marseille tem dificuldades notórias em defender-se contra este tipo de investidas pelos lados, mostrando até uma vulnerabilidade significativa a passes em profundidade. Este desajuste tático pode ser uma oportunidade de ouro para os jogadores de flanco e avançados rápidos do Strasbourg rasgarem a defesa adversária. Ambas as equipas, no entanto, mostram uma resiliência impressionante nas bolas paradas, sugerindo que golos diretos de cantos ou livres podem ser raros. Os flancos, meus amigos, serão o campo de batalha onde este duelo será decidido. A profundidade do plantel será severamente testada esta noite, já que ambas as equipas lidam com ausências cruciais. O Marseille chega sem dois pilares do meio-campo, Ahmed Traoré e Jeffrey Kondogbia, ambos afastados por lesão. O Strasbourg enfrenta os seus próprios problemas de lesão, com Seydou Sow, Abakar Sylla e Sebastian Nanazi todos indisponíveis. Somando-se ao desafio, Rabin Zingula está suspenso e Júlio Enciso continua em dúvida. Embora Lucas Oxberg faça um regresso bem-vindo para o Strasbourg, o impacto coletivo destes jogadores ausentes, particularmente no motor do meio-campo de ambas as equipas, pode alterar drasticamente o ritmo e o controle do jogo. Esta situação apresenta uma variável fascinante para os apostadores, potencialmente influenciando os padrões de jogo e abrindo portas para resultados menos esperados. Voltando a nossa atenção para a tabela classificativa, o Strasbourg ostenta um início fenomenal, ocupando atualmente o quarto lugar após vencer 4 dos seus 5 jogos iniciais. O seu registro em casa é simplesmente imaculado, garantindo a vitória nos 2 jogos sem sofrer um único golo. O Marseille está a 2 posições abaixo, mas a sua forma fora de casa levanta um enorme sinal de alerta. Sofreram derrota nas 2 deslocações desta temporada, sem conseguir marcar sequer um golo, enquanto sofreram 2. Que contraste gritante! Embora o Marseille geralmente marque mais golos por jogo, a defesa caseira do Strasbourg é verdadeiramente uma fortaleza de aço. Para aqueles de olho em mercados não convencionais, o Marseille tem uma média notável de mais de 7 cantos por jogo, um indicador significativo para apostas em cantos. Enquanto isso, o Strasbourg frequentemente entra no caderninho do árbitro, recebendo cerca de 2 cartões amarelos por jogo, uma tendência a monitorizar para os mercados de cartões. A trajetória recente do Strasbourg é inegavelmente ascendente, garantindo 4 vitórias nos seus últimos 6 jogos em todas as competições. Em casa, aperfeiçoaram a arte da vitória pela margem mínima, conquistando os jogos recentes do campeonato com diferenças de um golo. Mas aqui está a reviravolta: os seus jogos fora de casa são uma fera completamente diferente, muitas vezes transformando-se em duelos emocionantes e com muitos golos, com múltiplos resultados de 2-3, tanto a favor como contra. Isto sugere uma mentalidade mais aventureira e ofensiva quando jogam fora. E para o apostador astuto, surge um padrão fascinante. Muitas das suas primeiras partes em casa terminaram em empates, indicando um processo mais cauteloso de tatear o adversário quando jogam em frente aos seus adeptos apaixonados. Esta tendência consistente pode ser uma peça crucial do quebra-cabeças para estratégias de apostas ao intervalo. A forma recente do Marseille é uma história de 2 realidades contrastantes.
No seu terreno, são uma força absoluta, conseguindo triunfos dominantes de 4-0 e 5-2, garantindo até uma vitória crucial pela margem mínima contra titãs como Paris Saint-Germain. No entanto, quando saem para a estrada, a narrativa muda completamente. Sofreram derrota em cada um dos seus últimos 3 jogos fora, consistentemente com um resultado apertado de 1-0, ficando em branco ofensivamente em todos esses confrontos. Este desempenho surpreendente de Dr. Jekyll e Mr. Hyde entre casa e fora é absolutamente crucial para quem considera uma aposta. Tal como o Strasbourg em casa, os jogos fora do Marseille frequentemente veem a primeira parte terminar em empate, novamente apontando para uma abordagem ponderada e cautelosa no período inicial quando viajam. Analisando as médias de golos, o Strasbourg tipicamente registra cerca de 1,7 golos por jogo, sofrendo um pouco mais de 1. Crucialmente, quando jogam no seu terreno recentemente, marcaram quase 1 golo por jogo, enquanto sofreram, surpreendentemente, nenhum. Os seus jogos fora, no entanto, transformam-se em duelos com muito mais golos em ambas as balizas. O Marseille, por outro lado, tem uma média de quase 2 golos no total, mas o seu registro de golos fora de casa é quase inexistente, mal uma fração de golo por jogo. A esmagadora maioria dos seus golos recentes foi marcada em casa. Estes dados impressionantes reforçam poderosamente a imagem da defesa caseira formidável do Strasbourg a chocar contra as inegáveis dificuldades do Marseille em encontrar as redes quando joga fora do seu estádio, preparando o terreno para um confronto potencialmente amarrado. Agora, preparem-se para uma estatística verdadeiramente reveladora. Os confrontos diretos recentes entre estas duas equipas são esmagadoramente propensos ao empate. Impressionantes 4/5 dos seus últimos 6 confrontos terminaram em empate. Esta é uma tendência absolutamente monumental para os entusiastas de apostas astutos. Além disso, nos seus 4 confrontos mais recentes, vimos consistentemente menos de 2,5 golos, sinalizando duelos apertados, muitas vezes defensivos. O último triunfo caseiro do Strasbourg contra o Marseille foi uma vitória apertada pela margem mínima. Ambas as equipas exibem médias de golos notavelmente semelhantes nestes confrontos diretos, sugerindo paridade. Todos os sinais apontam para mais um duelo potencialmente com poucos golos, com um empate a pairar como um resultado altamente provável. Vamos analisar os dados de golos do confronto direto mais de perto. O Strasbourg marcou 50% dos seus golos passados contra o Marseille quando jogou em casa. Curiosamente, 2/3 significativos dos golos do Strasbourg na primeira parte nestes confrontos também ocorreram no seu terreno. Agora, para um contraste fascinante, o Marseille marcou a maioria dos seus golos no confronto direto no seu próprio estádio. Mas aqui está a reviravolta inesperada para a primeira parte. Surpreendentes 3/4 dos golos do Marseille na primeira parte nestes confrontos diretos foram, na verdade, marcados fora de casa. Este padrão verdadeiramente único merece a vossa atenção. Para ângulos de aposta potenciais, notem que o Strasbourg sofreu mais golos na primeira parte em casa contra o Marseille, sugerindo uma vulnerabilidade precoce mesmo em frente aos seus adeptos fervorosos. Poderá ser aqui que o Marseille ataca primeiro? Quando consideramos a estatura física pura, o Strasbourg ostenta uma ligeira vantagem em altura na sua linha defensiva e com o seu guarda-redes, o que pode ser inestimável na defesa de ameaças aéreas e bolas paradas. O Marseille, por outro lado, apresenta um meio-campo mais alto, potencialmente concedendo-lhes uma vantagem inegável nos duelos aéreos nas áreas centrais cruciais do campo. Com ambas as equipas a demonstrar capacidades em cenários de bola parada e disputas aéreas, estas diferenças aparentemente menores na altura podem tornar-se absolutamente cruciais. Imaginem aqueles cabeceamentos-chave, aquelas segundas bolas vitais de cruzamentos ou pontapés de baliza, podem ser ganhas por 1 ou 2 centímetros, influenciando fases críticas do jogo. Mudando o nosso foco para a demografia do plantel, o Marseille entra neste confronto com uma clara vantagem em experiência. A sua linha defensiva tem uma média de idade perto dos 20 muitos anos, com o meio-campo e os avançados confortavelmente na casa dos 20 e poucos. O Strasbourg, no entanto, aposta na exuberância juvenil, apresentando um plantel significativamente mais jovem. Os seus defesas e avançados têm uma média de 22 anos, com os médios a rondar os 20. Esta dinâmica cativante de juventude versus experiência pode ser um protagonista silencioso no jogo.
Irá a energia limitada do Estrasburgo esmagar ou a maturidade experiente do Marseille ditará o ritmo e manterá a compostura nesses momentos cruciais e de alta pressão? Esta diferença de idade pode sutilmente inclinar a balança. Analisando as classificações dos jogadores, o Marseille revela uma unidade defensiva marginalmente mais bem classificada, englobando o seu guarda-redes e médios. Isto aponta para uma base defensiva robusta e um potencial domínio no controle do meio-campo central. O Estrasburgo, no entanto, responde com uma linha avançada notavelmente mais bem classificada. Este contraste acentuado pinta um quadro vívido. É um confronto tático iminente entre a solidez defensiva inabalável do Marseille e o controle do meio-campo versus a capacidade ofensiva afiada e incisiva do Estrasburgo, especialmente no terço final. Que força prevalecerá neste fascinante choque de forças? Agora vamos destacar os potenciais decisivos. Para o Marseille, o elétrico Mason Greenwood é um verdadeiro destaque, liderando em assistências e golos, uma força criativa. O eterno Pierre-Emerick Aubameyang continua a entregar com golos cruciais e exibições de homem do jogo. Defensivamente, Naya Feiger é um verdadeiro titã nos duelos aéreos. Do lado do Estrasburgo, Joaquim Panichelli é a sua principal ameaça de golo, enquanto Diego Moreira orquestra ataques com passes-chave cruciais, muitas vezes rasgando a defesa a partir de posições laterais. Fiquem de olho nos defesas Mamadou Sarr e Ismael Doucouré. O seu domínio aéreo será primordial para manter a solidez defensiva, especialmente contra a própria força aérea do Marseille. Por outro lado, toda a equipa tem as suas vulnerabilidades e estas podem muitas vezes ser exploradas. Para o Marseille, Facundo Medina tem uma tendência para cometer um elevado número de faltas, o que pode generosamente oferecer ao Estrasburgo oportunidades perigosas de bola parada. E surpreendentemente, apesar do seu brilho ofensivo, Mason Greenwood é driblado com uma frequência preocupante, apontando para um potencial ponto fraco defensivo. Para o Estrasburgo, até o seu melhor marcador, Joaquim Panichelli, é apanhado em fora de jogo com bastante frequência, destacando uma fraqueza mais ampla da equipa em superar a linha defensiva. Além disso, dois dos defesas cruciais do Estrasburgo, Mamadou Sarr e Ismael Doucouré, já acumularam alguns cartões amarelos, um detalhe crucial a monitorizar no que promete ser um confronto físico e intenso. Serão estas fraquezas expostas? Vamos desvendar o fascinante mundo do timing dos golos, pois ele revela padrões verdadeiramente reveladores. O Estrasburgo, inequivocamente, funciona como uma equipa de segunda parte. Impressionantes 7/8 dos seus golos esta temporada surgiram nos últimos 20 minutos pulsantes dos jogos. Eles frequentemente começam devagar, com dificuldades em encontrar as redes na primeira parte. O Marseille, por contraste, são arrancadores rápidos e explosivos, marcando uns dominantes 6 golos nos primeiros 40 minutos dos seus jogos. Ambas as equipas, curiosamente, mostraram uma propensão para sofrer golos nos acréscimos, sugerindo um potencial drama tardio, um final de montanha-russa. Para os apostadores verdadeiramente astutos, isto sugere procurar golos madrugadores do Marseille e antecipar uma onda tardia do Estrasburgo para capitalizar estas tendências temporais distintas. Finalmente, vamos concluir com a perspectiva crucial de total de golos. Tanto o Estrasburgo como o Marseille exibem uma tendência retumbante para jogos com poucos golos esta temporada. 60% significativos dos seus jogos terminaram com menos de 2,5 golos no marcador. Isto reforça poderosamente a tendência anterior do confronto direto de duelos apertados e amarrados, onde os golos são um bem precioso. Considerando a defesa caseira impenetrável do Estrasburgo e as dificuldades bem documentadas do Marseille a marcar fora de casa, apostar em menos de 2,5 golos parece ser uma opção altamente convincente lógica para este jogo, especialmente se estes padrões consistentes continuarem a sua marcha implacável. As defesas irão dominar como a história sugere?